capítulo 1, no versículo 7. Vou ler apenas um versículo, que é o tema dessa festividade. 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 7, que diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vou ler mais uma vez. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém. E o título dessa festividade, Mulheres, que diz: vencendo os medos e as dúvidas. O título que a gente pode falar todos juntos. Vencendo os medos e as dúvidas. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Nós vamos estar falando nessa noite sobre alguns textos da palavra do Senhor, mas todos relacionados a vencendo os medos e as dúvidas. É um tema extremamente atual, extremamente relevante. E quem de nós ultimamente não está vivendo dias de medo e dias de dúvidas? Se a gente for parar aí para fazer uma reflexão dos nossos últimos dias, quantos medos nós não temos vivido? Se a gente fosse separar aí a nossa vida no âmbito material e no âmbito espiritual, no âmbito material, quantos medos nós não vivemos do mês de janeiro para cá? O mês de janeiro é muito, mas se a gente for pensar assim, do mês de março para cá, do início dessa semana para cá, quantos medos nós já não sofremos? E a gente vem vivendo medos ultimamente. Eu estou saindo para trabalhar, eu vou chegar bem no meu trabalho, meu filho vai chegar bem da escola. Quem aqui tem filhos adolescentes que circulam por aí de bicicleta? A gente sai para trabalhar todos os dias, sai de moto, sai de carro, sai de bicicleta. Será que vai chegar tudo bem? Medo de hoje, medo de agora, medo da nossa casa até aqui. Será que vai tudo bem no caminho? Será que não vai acontecer nada? Será que ninguém vai avançar um palho na minha frente? Que é o que a gente tem visto todos os dias aí nas páginas de reportagem em Jaraguari. E aí, como se não bastasse a gente ter os medos da semana, os medos de hoje, os medos de agora, a gente tem o medo de amanhã. E amanhã, como vai ser o meu dia? Será que vai ser tudo bem lá no meu trabalho? Será que vai ser tudo bem quando eu chegar? Será que o meu patrão vai me chamar do RH? Aqueles que são empregados? E aqueles que são patrões? Será que vai fechar a folha de pagamento? Será que o dia 30 vai chegar e será que vai dar tudo certo para o mês que vem? E a gente tem vivido medos ultimamente. Por isso esse tema é muito atual e muito interessante, muito importante nos últimos dias. E isso só se falando aí do material. E trazendo aí para o lado espiritual. Quantas dúvidas nós não temos sofrido nos últimos dias? Será que realmente foi o Senhor que me escolheu? Será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Será que a obra que eu estou fazendo é realmente de Deus? Será que eu continuo? Será que eu paro? Será que vale a pena? Ou a gente, será que não passa por essas dúvidas também aí na esfera espiritual? E se a gente for parar para pensar, a gente vê que o medo e a dúvida não foram sentimentos criados por Deus, mas eles foram os primeiros sentimentos criados pelo inimigo ainda lá no Jardim do Éden. Quando Deus criou o homem para que ele tivesse uma vida plena de comunhão com o Senhor e que não tivesse nem o sentimento de medo e nem o sentimento de dúvida. Deus criou o homem, plantou o Jardim do Éden, colocou o homem para que vivesse de forma absoluta ali no Jardim do Éden. Era um jardim perfeito, uma paisagem perfeita, uma vegetação que proporcionaria ao homem uma alimentação completa, balanceada, uma paisagem maravilhosa, não faltava nada, e tinha apenas uma restrição: que eles não comessem, que eles não pusessem a mão na árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali então surge a serpente. O primeiro sentimento que a serpente coloca ali na mulher, no caso de Eva, foi a dúvida. E a primeira coisa ali que ela pergunta foi: então a serpente disse à mulher, está lá em Gênesis 3, os versículos 4 e 5: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que o dia que dessa fruta vocês comerem, se vos abrirão os olhos. E ali então ela coloca dúvida na palavra de Deus, porque Deus havia dito que não era para eles comerem, porque eles morreriam no dia que eles comessem. E ali então a serpente diz para Eva que a palavra de Deus não era verdade, mas que era mentira, que
o sentimento de dúvida, porque o homem passou a duvidar do Senhor nosso Deus, e a partir dali, o homem nunca mais foi o mesmo. E qual foi o segundo sentimento ruim do jardim do Éden? O medo. Porque ali, quando o homem pecou, que ele duvidou de Deus, e ali então que acreditou na serpente, ao invés de acreditar de Deus, ele se escondeu do Senhor nosso Deus. E ali diz que o homem, ele se escondeu do Senhor. E o Senhor Deus, que todos os dias ia até o jardim para se encontrar com o homem, para saber como é que ia o dia do homem. E eu imagino o Senhor descendo ali e falando: homem, como foi seu dia de hoje? O que você fez? E os animais? Como você se comportou hoje? Você viu o animal tal? Você viu isso? Você viu aquilo? E um certo dia o Senhor Deus chegou para visitar o homem e ele já não encontrou o homem estava escondido. E ali então, quando o Senhor pergunta em Gênesis 3, a partir do versículo 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E o homem responde no versículo 10: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo. Então, o segundo sentimento ruim que o inimigo das nossas almas, que a serpente colocou no jardim do Éden, foi o medo. E aqui diz: eu tive medo e eu me escondi. E o Senhor Deus então perguntou ao homem: como você sabia que você estava nu? Você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? E ali então ele confessa que ele havia comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, os primeiros sentimentos ruins que foram colocados ainda lá no jardim do Éden, na queda do homem, foi o sentimento de medo e foi o sentimento de dúvida. Mas e aí? E aí, a partir de então, o relacionamento do homem com o nosso Deus nunca mais foi o mesmo. Porque a partir dali o homem pecou. E a palavra do Senhor fala que o pecado, ele constrói uma barreira entre o homem e Deus. E aí, desde então, desde a queda até os dias de hoje, nós somos contaminados pelo sentimento do medo. E nós somos contaminados pelo sentimento da dúvida. Mas e aí? E aí que o tema do congresso fala que nós temos que vencer a dúvida e o medo. Mas eu louvo ao Senhor, porque se de um lado nós temos o inimigo das nossas almas tentando semear na nossa vida a dúvida do nosso chamado, a dúvida sobre a nossa família, a dúvida sobre a nossa salvação e o medo de todas as coisas, do outro lado nós temos um Senhor Deus que nos faz vencer toda a dúvida e todo o medo. E eu louvo ao Senhor, porque a palavra do Senhor nos traz homens e mulheres de Deus que nos dão exemplo de uma vida, de um lado cheia de medo, cheia de dúvida, e do outro lado pessoas que venceram a dúvida e que venceram o medo e que tiveram as suas vidas transformadas pela falta de dúvida e pela falta de medo. E é isso que eu penso aqui, exemplos de mulheres, porque é uma festa de mulheres que venceram a dúvida e que venceram o medo. E mulheres tão conhecidas no nosso dia a dia. E por que a gente não fala da esposa de Noé? Uma mulher que alguém sabe o nome da esposa de Noé? Não. Mas é uma mulher que no meio de uma geração totalmente incrédula, uma geração incrédula, uma geração corrompida. A Bíblia sequer traz o nome da esposa de Noé. Ali as pessoas tinham total dúvida daquilo que o Senhor iria fazer. E ali Noé podia pegar, construiu ali aquela arca e foi anunciado que da parte do Senhor: olha, eu vou mandar o dilúvio. Vai vir o dilúvio. E o dilúvio vai destruir toda a terra. E não vai sobrar nada. E ali todas aquelas famílias, todas aquelas mulheres não tiveram a sabedoria que a mulher de Noé teve. E a mulher de Noé não acreditou naquilo que Noé estava dizendo. E ela não foi atrás daquilo que as outras mulheres estavam vivendo a vida. Mas ela acreditou naquilo que o seu esposo estava fazendo. E ela confiou. E ela teve coragem. Porque para a gente entrar numa arca com um casal de cada animal e encarar um ano dentro de uma arca com um casal de cada bicho, tem que ter coragem. Para a gente acreditar. Imagina, irmão, nosso marido virar e falar assim: entra na arca. Ah, mas por quê? Porque vai chover num lugar onde nunca tinha chovido daquela maneira. E falar: entra na arca. Ah, por que só entra? Será que a gente entraria? Será que a gente teria essa coragem? Será que a gente teria essa disposição? Agora, um homem também, para ter moral, para falar isso, e a mulher acreditar, tinha que ter muita moral. Ele tinha que ter moral para tudo que ele falar acontecer, porque senão ela não entraria, não. Ele tinha que ter moral também para ela acreditar nele, porque senão não entraria, não. Mas, então ali, eles tinham que ter muita coragem, eles tinham que ter muita intimidade.
de falar que ia acontecer e realmente acontecer. Mas aqui a gente vê que era vencer a coragem, vencer o medo e ter a disposição de obedecer ao Senhor. Então, se por um lado a serpente colocou no coração da mulher e no coração do homem o medo e colocou ali as dúvidas, por outro lado, a partir do momento que nós confiamos no Senhor, nós vencemos o medo, nós vencemos a dúvida, e a partir dali toda a família deles, e a partir dali a humanidade foi salva, porque foi a partir daquela família e dos filhos e daqueles 4 casais que foram os que entraram na arca. A partir dali toda a humanidade pode ser salva, porque a partir de um casal e dos filhos e das horas ali toda a humanidade foi salva, porque alguém ali resolveu vencer o medo e resolveu vencer a dúvida. Irmãos, se o Senhor mandou fazer, faça. Se o Senhor disse que garantiu, faça. Se o Senhor disse que é para fazer, por mais estranha que seja a ideia que o Senhor disse que é para fazer, vença o medo, vença a dúvida e faça. E se a gente continuar caminhando na palavra do Senhor, a gente chega em Ana. Enquanto Ana esteve acomodada dentro da sua casa, ela não viveu o milagre da parte do Senhor. Ana era uma mulher estéril que não podia gerar filhos, e a gente sabe do contexto histórico daquela época que uma mulher estéril que não podia gerar filhos, ela era uma mulher amaldiçoada. E aí Ana, durante algum tempo, não tinha filhos. Aquilo era triste, era extremamente constrangedor para ela, extremamente incômodo para ela, era. Mas um certo dia Ana resolveu romper o medo, porque não era fácil para ela chegar na posição até onde ela chegou. E um dia ela resolveu romper com a dúvida, e resolveu ir então até o templo, resolveu ir ali até aquele lugar, resolveu enfrentar até aqueles que duvidavam dela. Por quê? Porque o sacerdote achou que ela estava embriagada. E será que é fácil a gente e a nossa vida, levar a nossa vida correta com a nossa família, uma mãe de família que estava ali clamando ao Senhor por um filho e foi tida ali por embriagada, além dela vencer a dúvida dela interior, ainda tem que vencer aquele que achou que ela estava embriagada e duvidou dela. Mas foi a partir dali que ela experimentou o milagre. E quando o Senhor viu a fé que ela teve, o Senhor então concedeu a vitória na vida dela, porque viu que ela venceu o medo e porque ela venceu a dúvida. E não era fácil, no contexto histórico daquela época, a mulher assumia a posição que ela assumiu, de entrar naquele lugar, de se prostrar e clamar ao Senhor como ela clamou, e de enfrentar ali todas as dificuldades que ela enfrentou, clamando ao Senhor por um filho. E se nós continuarmos caminhando na Bíblia Sagrada, creio eu que uma das mulheres, glória a Jesus, aleluia, que uma das mulheres que mais teve coragem e que enfrentou o medo e que enfrentou a dúvida foi a rainha Esther. E se nós vamos continuarmos caminhando aqui na palavra do Senhor, a gente chega no livro da rainha Esther, e é onde a gente vai mais se deter aqui na palavra dessa noite. No livro aqui da rainha Esther, a gente vê dentro de uma mesma mulher 2 fases totalmente diferentes. Dentro desse livro a gente vê uma mulher totalmente acomodada, totalmente medrosa, totalmente cheia de dúvidas, até um determinado capítulo. E de um versículo em diante a gente vê uma mulher totalmente disposta, corajosa, destemida e pronta a mudar a história, que foi a rainha Esther. A gente vê aqui uma Esther, a princípio a gente conhece a história da rainha Esther, é uma história muito conhecida. A gente sabe que Esther era uma jovem judia que morava na cidadela de Suzã, e ali o seu povo havia sido levado cativo, e ela a história dela já se inicia ali naquele período ali do cativeiro. E então Esther morava na cidadela de Suzã, e ali existia uma rainha chamada Vasti. E ali aquela rainha havia sido deposta porque ela não havia cumprido a vontade do rei. E ali, numa determinada festa, o rei não quis mais aquela rainha Vasti e mandou então que fizesse um concurso. Vamos trazer para os dias de hoje? Mandou então que fosse feito um concurso para ele ser escolhido uma nova rainha. E a gente conhece a história, e foi feito ali aquele concurso, e as jovens mais lindas daquela cidade se apresentaram para aquele concurso, e em meio àquelas jovens mais lindas se apresentou a rainha Esther. A rainha não, a jovem, até então, né? A jovem Esther. E ela então se preparou
reino, existia um dos funcionários do rei, que ele era mau e ele se chamava Amã, nós conhecemos muito bem essa história, e ele não gostava do povo judeu. E chegou um determinado momento que ele pediu que o rei, então, editasse uma lei que mandasse destruir ali todo aquele povo judeu. E naquela lei estava determinado que determinado dia, de determinado mês, de determinada época, todo aquele povo, então, judeu, deveria ser exterminado. Só que ele não sabia que no meio de todo aquele povo judeu também estaria a rainha Esther. E que não somente ela, mas toda a família dela, e todo o povo dela, todo o povo judeu, seria exterminado. Só que Amã não sabia que ele estava mexendo com a rainha, mexendo com a menina nos olhos do rei. E ali então, quando o tio de Esther, que era aquele que cuidava dela, porque o pai dela já havia morrido, e o tio dela, então, mais do que eu, que cuidava dela, ficou sabendo daquele decreto, ele pensou: agora, então eu preciso pedir ajuda à rainha, afinal de contas, ela mora dentro do palácio, quem mais poderia interceder por nós que não a rainha Esther? Então ele foi para a porta do palácio e mandou recado ali para aqueles funcionários dentro do palácio: olha, quando você quiser, avisa para ela que eu estou aqui na porta, avisa para ela que eu sou o tio dela, que eu preciso falar com ela. E ali então Esther ficou sabendo: gente, meu tio parece que está ali na porta, mas ele parece que ele está de roupa rasgada, vestido de pano de cinza, o que está acontecendo? Então ele mandou um recado e disse: olha, o povo judeu vai ser destruído. Amã, aquele funcionário do rei, que é muito mau, mandou destruir o povo judeu, e nós aqui seremos destruídos juntos. E Esther, em vez de tomar oposição, falou: olha, não posso fazer nada. Afinal de contas, a gente só pode entrar na sala do rei para pedir qualquer coisa se a gente for convidado. E eu não posso fazer nada, e eu não vou fazer nada. Diz Esther 4, versículo 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, senão a de morte. Salve-se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar na sala do rei. Em outras palavras, Esther sabia do decreto, sabia que o povo judeu seria destruído, sabia que a sua família seria destruída, mas ela disse que não faria nada, porque não pode entrar na sala do rei sem ter sido convidada. E o que a gente vê aqui? Uma jovem rainha e ao mesmo tempo cheia de dúvidas. Esther aqui duvidou do chamado do Senhor para a vida dela. Esther havia duvidado. Será que passou pela cabeça de Esther que Deus não tinha nenhum propósito para fazer a rainha? Será que Esther achou que Deus tinha feito aquele concurso e tinha feito de tudo para que Esther fosse rainha, para que ela estivesse de enfeite no palácio? Irmãos, quando Deus nos coloca em algum lugar, Ele tem algum propósito maior nas nossas vidas. Se Deus te deu o emprego que Ele te deu, se Deus te deu a família que Ele te deu, se Deus te colocou na posição que Ele te colocou, é porque Ele tem um propósito maior na sua vida. Deus não coloca a gente de enfeite em lugar algum. E Esther não havia sido colocada ali como rainha simplesmente porque ela era muito bonita e porque ela havia sido escolhida através daquele concurso. Não, Esther estava ali com um propósito muito maior. Mas naquele momento ela duvidou da posição dela, ela duvidou da escolha, do chamado que Deus tinha na vida dela. Mas nada que acontece na vida do crente é em vão. E ao lugar onde Deus nos coloca, aquilo que Deus faz na nossa vida é para que o nome dele seja glorificado. Então seja onde Deus colocou cada um de nós, seja onde Deus colocou a sua vida, é para que o nome dele seja glorificado e não simplesmente para que nós sejamos ali de frente. Em segundo lugar, a Esther teve medo. Ela disse que não podia entrar na sala do rei, porque o rei, ele poderia mandar matar a pessoa que entrasse na sala dele sem que fosse chamado. Mas olha, se Esther foi colocada rainha, Esther já havia passado por todo o concurso, Esther já tinha passado por tudo aquilo, será que agora Deus permitiria que Esther morresse quando ela entrasse na sala do rei para interceder pelo povo que era do Senhor? Irmão, o Senhor te trouxe até aqui. O Senhor já permitiu que você passasse tudo que você passou. Será que agora o Senhor, que precisa usar a sua vida para determinado propósito, vai permitir que depois de você ter feito já tanta coisa,
e de coisa que Ele tem já conversado com cada um de nós de forma muito pessoal, e que Ele tem nos dado a fazer, e que nós temos recusado por medo ou por covardia, mas o Senhor tem nos dado a fazer, e Ele vai estar conosco, e é Ele quem vai nos usar, e é Ele quem vai nos capacitar, e é Ele quem vai agir, e é Ele quem vai dizer a hora certa, e é Ele quem vai andar com a gente, porque de nós mesmos a gente não quer dar conta, mas é o Senhor quem manda fazer assim, é o Senhor quem manda dizer assim, e é o Senhor quem vai entrar com a gente, assim como Ele entrou ali com a rainha Esther. Mas o Senhor, era Ele quem entraria ali naquela hora com a rainha Esther. E ali então, a rainha Esther, ela teve coragem de entrar ali com aquele povo. E a sentença ali daquele povo já estava pronta. Assim como o inimigo tem sentenças para a nossa destruição a cada dia. Eu sei que às vezes a gente fica preocupado de pensar nisso, mas o inimigo, ele tem sentenças para as nossas vidas que não são sentenças boas. E ali a sentença ali daquele povo, ela já estava pronta, e era uma sentença ali de destruição. A sentença daquele povo era de que eles seriam totalmente destruídos, mas a partir do momento em que Esther se dispôs a entrar na presença do rei e ali a interceder pela vida do seu povo, aquela sentença daquele povo foi mudada. Muitas vezes a sentença da nossa vida, a sentença da nossa família, a sentença do nosso povo, ela vai ser mudada a partir da nossa intercessão. A sentença da nossa família de destruição que o inimigo tem tentado, ela pode ser mudada a partir do nosso momento em que nós vencemos a dúvida, em que nós vencemos o medo, e nós nos dispusermos a entrar na presença do rei, e nos prostrarmos, e jejuarmos, e buscarmos ao Senhor. E aí sim essa sentença vai ser mudada. E aquela sentença que era de destruição vai ser sentença de renovo, porque foi isso que aconteceu aqui com todo o povo da rainha Esther. E ao invés de destruição, eles receberam autoridade para resistir aos ataques do inimigo, e toda a vida deles então foi poupada e foi salva, porque aquela mulher resolveu entrar na presença do rei e interceder. E isso não cabe ao pastor, isso não cabe à nossa irmã Juliana, isso não cabe ao departamento de mulheres, isso cabe a cada um de nós, pela nossa vida, pela nossa família. Vencer o medo, vencer a dúvida, cabe a cada um de nós, pela nossa família e pelas nossas vidas. Porque o Senhor foi quem nos entregou a nossa família, foi o Senhor quem nos entregou a vida de cada um de nós, foi o Senhor quem nos entregou essa responsabilidade, assim como Ele entregou nas mãos daquela rainha a responsabilidade ali de salvar aquele povo. Mas se nós nos deixarmos dominar pela dúvida e pelo medo, a sentença já estará proferida, mas nós temos o poder de mudar a sentença. Como? Assim como a rainha Esther. A rainha Esther pediu ajuda? Pediu. Nós podemos pedir ajuda? Podemos pedir ajuda da intercessão? Sim. Esther 4,16. Glórias a Deus. Esther 4,16 diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais. Por que eles podiam que jejuar por ela? Porque ela estaria intercedendo por eles. Então vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. E eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então, através disso, a sentença seria mudada. E aqui a gente já vê uma Esther sem dúvidas e sem medo. Aqui a gente vê uma Esther que, em vez de duvidar, ele entendeu o seu chamado. E a partir de hoje, a gente pode ver aqui homens e mulheres que, em vez de duvidar, precisam entender o seu chamado. Aqui nessa noite, a gente pode ver homens e mulheres que, em vez de duvidar, vão. Só vão. Homens e mulheres que, em vez de temer, vão. Homens e mulheres que, em vez de temer, vão preferir arriscar a vida, mas vão. Homens e mulheres que, em vez de ficar estremecidos, vão fazer qualquer coisa, mas vão se esforçar e vão
dia aconteceria. O Senhor um dia conhecia a nossa vida lá na frente, mas um dia Ele permitiu que nós conhecêssemos ao Senhor. Um dia nós aceitamos a Jesus Cristo, talvez só nós lá na nossa casa, porque Ele sabia que um dia Ele precisava de pelo menos uma intercessora. Ah, mas eu sou sozinha na minha casa. Esther era sozinha no palácio. Ela era a única judia ali naquele palácio para interceder pelo seu povo. Então, irmã, se você pensa que você está sozinha, Esther também era sozinha. Ela era a única judia. Ela era a única apta ali que poderia interceder pelo seu povo. Ela era a única ali que poderia entrar na sala do rei. Talvez seja somente você que possa entrar e interceder pela sua família. Mas Deus precisa somente de uma mulher disposta a vencer o medo, a vencer a dúvida, a entender o seu chamado. Se a gente for voltar desde o início dessa palavra, Ana também era somente uma mulher disposta a se prostrar. A mulher de Noé também era uma mulher disposta a entender ali aquele chamado e a entrar ali naquela arca. E Esther também era apenas uma mulher disposta a entender ali o chamado e a entrar ali na sala do rei e a entender ali o chamado. E a gente vê que a história de Esther, ela tem um marco antes e depois. Aquele marco mudou ali a história do povo judeu. A história do povo judeu até hoje, eles comemoram, eles fazem ali a festa que se comemora o dia que aquele povo foi autorizado a resistir àquela destruição. Até hoje, Israel comemora o dia em que Esther conseguiu a autorização para resistir ali aquele dia de destruição. E até hoje existe um marco antes da coragem da rainha Esther e depois da coragem de rainha Esther. O dia que a rainha Esther venceu o medo, venceu tudo e entrou ali na sala do rei e venceu. E a nossa família, a nossa vida, os nossos filhos, o nosso povo, o meio onde nós vivemos, o nosso trabalho, ele pode ter um marco. A partir do dia que nós assumimos a nossa posição, entendemos o nosso chamado e resolvemos vencer o medo. E um dia a gente pode contar a história. Um dia eu entendi que eu tinha que vencer o medo. Um dia eu entendi que eu tinha que vencer a dúvida. E isso marcou a minha história. E a partir daquele dia, eu assumi a minha posição, eu entendi o meu chamado. E a partir dali começou o processo de mudança na minha vida. E eu comecei a interceder pelo meu povo. E eu comecei a ver a mudança. E ali dali em diante, foi um marco na minha vida. Assim como foi a história daquele povo. E você pode passar a comemorar todos os anos, como aquele povo de Israel comemora até o dia de hoje, porque o rei está aqui. Mas não entrar na sala do rei, o rei está aqui. E você pode fazer disso um marco na sua vida, um marco de mudança, assim como foi a vida daquele povo, porque o Senhor está aqui, amém? O Senhor nos abençoe. Glória a Deus! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado por essa palavra de encorajamento. Temos medo, sim. Está difícil, sim. É muitas as dúvidas, sim. Mas o Senhor é nosso guarda. Então nós já somos mais que vencedores. O Senhor está contando com as Estéres aqui. O Senhor está contando com cada um de nós. Hoje, conforme a palavra que foi poderosamente pregada, Deus não conta com uma multidão, Deus não conta com uma mulher maravilha, não, ela conta com uma pessoa quebrantada. Ela conta com uma pessoa quebrantada. Nós vimos isso na história de Noé, nós vimos isso na história de Ana, nós vimos isso na história de Esther, e Deus chamou um, e um mudou uma história. Então, Deus conta comigo, Deus conta com você. Glória a Deus! Amém? Então está na hora de nós pararmos de ficar amedrontados demais, ficar com muitas dúvidas, com braços cruzados, com pernas debatendo e falar: agora eu sei para onde eu vou. Eu vou para o meu secreto com o meu rei. Eu vou entrar na sala do rei. Eu vou conversar com o rei. E o Senhor vai estender a mão para nós, vai estender o cetro dele, e nele nós, diz a palavra de Deus, que já fomos muito mais que vencedores. Então que esta palavra venha trazer coragem. Nós vamos vencer os medos como? Nós vamos vencer as dúvidas como? Na confiança que nós temos um Deus que nunca perdeu uma batalha. E se Ele é por nós,
Louvado seja Deus. Esta é a palavra do Senhor, nosso Rei e Salvador. Que nós possamos enfrentar as pelejas, nós sabemos que quem vence é o nosso Senhor. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Nós estamos agradecidos, nós estamos muito alegres por esta festa, por esse final de semana, onde podemos ver que o resultado de um período de trabalho resultou nesses 2 dias de bênção, mas esses 2 dias de bênçãos, de trabalho, de culto, de palavra, pode mudar a minha história e a sua história. Não é 2 dias de congresso, é uma vida com Deus. Nós estamos querendo vencer os medos, nós estamos querendo superar as dúvidas, e nós vamos mudar a chave, nós vamos mudar a história, porque o Senhor está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continue abençoando a nossa irmã poderosamente. Deus continue derramando autoridade, derramando conhecimento e vivendo nesta convicção, porque eu tenho certeza que a minha irmã também está passando por muitas dúvidas e muitos medos, mas conforme a palavra que a irmã trouxe para a igreja, a irmã ouviu do Senhor. Coloca nele as suas ansiedades, confia, e já deu certo, em nome de Jesus, o nosso Rei, o Senhor e Salvador. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus. Antes de partir para o encerramento, bem apressadamente, gostaria que estivesse a igreja toda de pé e que nenhuma irmã, nenhuma mulher ficasse no seu lugar, viessem todas aqui para frente. Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Aqui estão as Anas, aqui estão as Esther, aqui estão as Déboras, mas aqui também tem você, meu irmão. E se confiar no Senhor, Deus vai te usar. Amém, irmãos? Todas as mulheres, eu quero as meninas aqui, eu quero as meninas, eu quero as crianças, eu quero todas as mulheres. Mulheres, vem aqui. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Quantas histórias da palavra de Deus, onde nós podemos ver o poder das mulheres. Mas o Senhor colocou o homem por sacerdote e cabeça do lar. Essas mulheres, desde a mais jovem, porque nós já estamos colocando ela nas potentes mãos do Senhor, precisa de homens que oram, de homens que buscam autoridade para cobrir a vida dessas irmãs. Nós aqui estamos, nós vamos estender as nossas mãos, nós vamos orar agradecendo para o nosso Deus por nos ter confiado mulheres, por nos ter dado uma mãe, por nos ter dado uma esposa. Agora nós vamos estar abençoando a vida dessas mulheres, apresentando elas ao Senhor, para que jogue fora todo medo, que lance fora toda dúvida, e que o Senhor a sustente como adjutora, como auxiliadora, como esposa, como mãe de filhos. Que aqui estejam aquelas a quem o Senhor vê e agrada. Soberano Deus e Pai, nós estamos aqui te agradecendo por este congresso e agradecendo pelas nossas irmãs, desde as nossas pequeninas crianças, desde a mais experiente. Nós estamos dizendo que serão mulheres de Deus. Nós estamos decretando debaixo da autoridade da tua palavra que há poder no seu nome para fazer mulheres auxiliadoras, adjuntoras, mulheres que mudam projetos, que mudam planos, que mudam histórias, por causa da manifestação do teu poder na coragem das tuas filhas. Por isso eu clamo, Pai querido, que tudo que elas estejam passando, que traga desânimo, que traga falta de coragem, que venha cair por terra agora, trazendo a manifestação da tua vontade, a manifestação do teu poder, abençoando grandemente as tuas filhas, mostrando que o Senhor é um Deus
opera na vida das nossas irmãs, e opera na vida da família, e opera nas nossas vidas. Então continue, Senhor Jesus, dando mulheres santas, para que este mundo seja transformado pelo poder de mulheres que confiam em Ti, que colocam, Senhor Jesus, a vida em risco pela Tua obra e pelo Teu povo. Assim oro por cada filha, na autoridade do Teu nome. A igreja responde dizendo: